Olá! Vamos conversar sobre espiritismo. O tema hoje só continuar assim a gente reinicia. O tema hoje então é vampirismo espiritual. Vamos conversar? Vamos falar? Já tem gente chegando aí. Júlio Freitas de Campos. Marcos Santana, meu amigo. Vamos conversar sobre vampirismo espiritual. A câmera está dando alguns minutos. Se continuar, eu vou ter que reiniciar. Não sei se é problema na internet. Deve ser. Guarapari está cheio. Temos a cidade cheia aí na Cidade de Saúde. As praias maravilhosas. Então, está cheia. Nós fizemos uma live sobre vampirismo emocional, que foi o nosso recorde de público até hoje. Tivemos 5.000 visualizações durante a live. Vocês têm ideia? Essa live deve estar hoje na casa dos 10.000, 15.000 visualizações. E na ocasião, algumas pessoas entraram e perguntaram na visão espírita qual era a vampirização na visão espírita. E aí naquela época eu falei sobre a vampirização na visão psicanalítica. Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre vampiros. Mas qual é a vampirização na visão espírita? A vampirização, os vampiros são famosos nos filmes de ficção. Existe a história que o Conde Drácula existiu, mas o processo da ficção se baseia nos morcegos, né? Que se alimentam de sangue dos animais, do gado, etc. Vai lembrar que os morcegos, inclusive, são herbívoros, gostam de frutas, mas se alimentam também de sangue. Não são animais ruins, maus, né? Mas criou essa fama aí, então, daí o mais famoso dos vampiros da ficção é o Conde Drácula. E os vampiros, como é que funciona? Eles mordem sugam a energia do pescoço, que é a parte do plasma da vida, e a pessoa sugada, se não morrer, ela se transforma em vampiro. É assim que fica na ficção. Então, toda ficção tem base em alguma realidade. E o escritor, às vezes, muitas vezes até mesmo no mundo espiritual, durante o sono. Então, existe a vampirização espiritual. Como é que funciona a vampirização espiritual? Kardec vai organizar a obsessão em 3 fases. Que ele vai chamar de obsessão simples, que é essa que todos nós temos, todos nós passamos, onde recebemos pequenas sugestões de enfermiços, nos ligamos a esses espíritos e passamos a manifestar as sugestões que eles nos passam. E quanto mais essa sugestão vai acontecendo, mais nos vinculamos a eles. Por isso é obsessão simples. E depois vem a obsessão por fascinação, um outro tipo. O que seria a obsessão por fascinação? O vínculo entre o obsidiado, o espírito encarnado, e o espírito desencarnado é tão grande que ele passa a encarnado. Porque em momento nenhum o espírito, ele conduz o corpo. É a vontade. Quem comanda o próprio corpo é o espírito reencarnante. Então só eu posso comandar o meu corpo. Então a obsessão se dá de mente para mente. De alguma maneira, o espírito me envolve como espírito e aí me convence a tomar determinada atitude e essa ideia vem para o meu corpo. Então o meu corpo só obedece à minha ordem. Não obedece à ordem de mais ninguém. Não existe essa lógica. O que acontece é que o espírito passa a me dominar, passa a me seduzir,
passa a me fascinar. A palavra fascinar é muito interessante. Quando você vê uma pessoa fascinada, você lembra logo da pessoa hipnotizada, a pessoa que faz tudo que o outro manda. Isso é uma pessoa fascinada. Então Kardec usa essa expressão para falar da obsessão. Então a obsessão, que é a pior delas, é quando nós ficamos fascinados pelo espírito obsessor. E a terceira, e muito conhecida, mas também muito pouco comum, é a obsessão por subjugação. O que é a subjugação? O vínculo entre obsessor e obsidiado é tão grande que o obsidiado passa a viver a vida que o obsessor conduz. É como se ele fosse uma marionete na mão do obsessor. Mas é o corpo? Não, é o espírito, continua sendo o espírito. Aí a gente fala assim, mas como é que é isso? É só a gente observar determinados casais, determinados amigos, determinados pais e filhos, que faz a vontade do outro. Tem marido que ele não tem vontade própria, ele faz tudo o que a esposa manda. Tem mulher que não tem vontade própria, faz tudo o que o marido manda. E isso é subjugação. Ela tem a vontade, só que ela não exerce essa vontade. Ela coloca essa vontade à disposição do desencarnado. Então é a obsessão por subjugação. Uma característica da subjugação, ou possessão, também é conhecido como possessão, é que a pessoa ela surta, ela entra em transe, ela sai do ar. Então ela tira a roupa, ela bebe, ela faz coisas que ela não faria se ela tivesse dentro da sua faculdade normal. Então essa é a obsessão por subjugação. Por que eu estou falando de obsessão antes de falar de vampirismo? Porque o processo de vampirização, ele se dá num processo de obsessão. Há uma obsessão. Há uma sintonia entre o vampiro desencarnado e o encarnado. Um nutre do outro. O encarnado nutre dos ideais do vampiro. E o vampiro, o espírito desencarnado, se nutre da energia material do encarnado. Então são espíritos que, quando desencarnaram, eles estão muito materializados, eles não aceitam a própria morte. Alguns nem sabem. Então, eles precisam da energia material, materializada. Ele precisa do nosso ectoplasma, do nosso plasma, da energia que nos mantém vivo. Então ele vai sugar essa energia, né, através do processo de vampirização. O que acontece com a comunicação mediúnica? Alguns espíritos se comunicam sem haver, às vezes, a simples presença do espírito dá a ele a sensação de vida, ele vai escutar a orientação do doutrinador e ele vai embora. Aqui a gente se pergunta por que essa doutrinação, por que essa orientação não ocorre no mundo espiritual? Por que precisa do médium? Eu me perguntava muito isso no início. No meu entendimento, o médium fazia sentido só se fosse para encarnado. Então, por exemplo, Chico Xavier, o filho quer mandar notícia para a mãe que está sofrendo, então o Chico é um intermediário. Ele manda a notícia, o Chico recebe e passa para a mãe. Mas um desencarnado que precisa da orientação do encarnado, isso me parecia meio estranho. Eu dizia, bom, se é para orientar, por que o desencarnado não orienta? É porque aquele espírito desencarnado, ele se sente vivo. E estando vivo, ele quer ter contato com energia animal. E essa energia animal, então, vai fazer com que ele escute o doutrinador encarnado. E ele possa rever as questões dele. Muitas vezes até escutar que ele desencarnou.
Então, eles percebem que a energia animal dá a eles a sensação de vivos. Então, essa energia animal, alguns espíritos acabam viciando em vampirizar essa energia animal. Começam vampirizando, por exemplo, pessoas recém-desencarnadas. Depois que a pessoa morre, fica um pouco ainda de energia animal preso ao corpo, que vai se desligar à medida que o corpo entra em decomposição. Então, o que acontece? Sabendo disso, os espíritos vampiros, bandoleiros, vão para os cemitérios e lá ficam, aguardando a chegada de pessoas, de corpos de pessoas desencarnadas. Então eles vão se alimentar da energia daquele corpo. Em função deles andarem em bando, eles ganham a forma de lobos, as garras de lobos. O tempo de convivência entre eles desumaniza-os. E eles aos poucos vão ganhando a aparência de animal. O perispírito, ele é plasto, ele é manipulável. Podemos dar a ele a forma que quisermos. O nosso corpo espiritual. Então, o pensamento adoentado do desencarnado faz com que ele pense que ele é um animal. Então, dessa maneira, ele passa a ter a forma de animal. E eles vão para os cemitérios e lá eles se alimentam do resto do ectoplasma das pessoas recém-desencarnadas. É dessa experiência que saíram as histórias do lobisomem. Então, determinados médiuns de efeitos físicos, fornecendo energia animal, ectoplasma, para esses espíritos, fez com que eles ganhassem a aparência física. Existem narrativas dos avós, de Deus assistindo, de que havia marca na porta. Ou seja, mais com a energia de algum médium que morava na vizinhança. Então, independente dele estar materializado ou não, ele tem a aparência de lobo. É a vida em grupo. Nós vamos encontrar narrativas desse fenômeno no livro Transição Planetária, que conta o Manuel Filomeno, através do Divaldo Pereira Franco, vai falar da tsunami. Como a tsunami matou 600 mil pessoas em pouco tempo, então muitos corpos ficaram flutuando, recém-desencarnados. Então, bandoleiros, espíritos dessa forma, invadiram essas regiões para sugar a energia desses desencarnados. E junto desses desencarnados, tinha uma pessoa que ainda não tinha desencarnado. A pessoa ainda não tinha morrido. Ela afogou na tsunami, mas ela ainda estava viva. E aí, essas pessoas também eram atacadas por esses espíritos. Então, equipes espirituais tiveram que ir àquelas regiões, foram recrutados trabalhadores do bem do planeta inteiro, aqui no Brasil, conduzido, organizado pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas gente do mundo todo, que foram levadas para aquela região para auxiliar no socorro aos recém-desencarnados e aqueles que estavam desencarnando. Então, assim se explica o fenômeno da zoantropia. André Luiz vai chamar de zoantropia. Quer dizer, forma animal. Zoo, né? Tropo, forma animal, zoantropia.
ou licantropia, licântropo, é o lobisomem. Então, para a gente entender esse processo aí de aparência dos espíritos. De maneira que os espíritos ligados à sexualidade, eles então ganham a forma de morcegos, porque eles sugam a energia vital do encarnado. Então, pessoas viciadas, sobretudo viciadas no desequilíbrio da sexualidade, essas pessoas, viciadas em sites pornográficos, essas pessoas, ou então que frequentam prostíbulos, durante a fantasia, como não tem ali o amor, porque o que é o sexo? Sexo é permuta de energia vital. Então, com o amor permuta. Então, duas pessoas, quando transam, elas trocam energia. Uma parte recebe, a outra doa e vice-versa. Há uma permuta. Quando termina o ato sexual, elas estão em plenitude, se houver amor. Porque uma é a outra. No sexo sem amor, não há permuta, porque não há afinidade. Então, há perda de energia sexual. Então, no dia seguinte, é comum, aqui no consultório a gente tem experiência de ter entrevistado pessoas, a pessoa tem a sensação de ressaca. Por que a sensação é semelhante à sensação de ressaca? Porque a pessoa também alcoolizada, ela também é vampirizada. Então a vampirização ela vai ocorrer no ato sexual, durante o processo de alcoolismo, na drogadição, ou seja, em momentos em que a gente sai da nossa consciência, em momentos em que a gente entra em algum tipo de êxtase. Então, esses momentos, a gente faz sintonia profunda com espíritos que estejam sintonizados naquela faixa. Compreende? Então, nós vamos ver a mesma reação do dia seguinte do alcoolizado, do alcoolista, né? Do drogadito e da pessoa que fez sexo sem amor. Que fez sexo, por exemplo, por atração, às vezes não tinha nem atração, né? Fez por fazer. Então, o que ocorre? Na medida em que não há amor, não há permuta, não há sintonia. Não havendo sintonia, a energia é dispersada. A energia sendo dispersada, ela é captada por um desencarnado. Como esse desencarnado não tem energia animal para trocar com a gente, com a pessoa envolvida, então ele só suga. Ele não dá, ele só suga. Por isso que é chamado vampirização. Só suga. Há uma sucção. E daí no dia seguinte, a pessoa acorda com sensação de ressaca. Por quê? Eu vou descrever o que é a sensação de ressaca. Palidez, falta de força, muita dor de cabeça, porque você perdeu energia. Houve perda de energia. E mais do que isso, além da perda de energia, você recebeu forças mentais equilibrantes do desencarnado. E mais do que isso ainda, quando a pessoa é vampirizada, ao sintonizar-se com o vampiro, ela absorve a angústia que aquele vampiro tem. Então, normalmente, o espírito muito materializado, ele está angustiado. Essa angústia,
é porque ele não está mais encarnado. Ele não aceita a vida espiritual. Então ele tem aquela dor, aquela angústia. E aí o vampirizado absorve essa angústia. Então, de certa forma, até uma troca. O vampiro suga a energia animal e o vampirizado recebe a energia animal, que seria então a angústia. Então, no dia seguinte, a pessoa vai acordar angustiada e com irritabilidade. A pessoa vampirizada, ela fica irritadiça. Ela fica com a paciência pequenininha, porque ela está envolvida com a energia espiritual desequilibrante. Ok? A mesma coisa ocorre no processo do alcoolismo. Então, quando você senta num bar, num boteco de cachaça, onde muita gente que frequenta aquele local são alcoolistas, os espíritos alcoólicos, vampiros, eles ficam nesses locais, porque eles sabem que esses locais vão ter presas para eles. É natural. E por que que eles procuram esses locais? Eu já vou explicar por quê. Quando nós desencarnamos, nós temos um problema do outro lado da vida. Lá não tem álcool. Porque se tivesse, o Vale dos Alcoólatras seria um paraíso. O Vale dos Suicidas, descrito por Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, e também na obra Memória do Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, também nas obras de André Luiz, é onde se encontram todos os suicidas, por sintonia mental. Então eles criaram um espaço em que eles se reúnem por afinidade. E esse espaço é embaixo, abaixo da terra. Por isso o Vale dos Suicidas. Fica abaixo do umbral. A mesma coisa acontece com os alcoolistas. As pessoas viciadas em álcool. Elas vão para o mesmo local, atraídas por afinidade de pensamento. Tá claro? Vamos clarear um pouco mais? Por exemplo, quem usa crack. Onde é que você encontra as pessoas que usam crack? Na Cracolândia. Por que esse nome? Cracolândia, cidade do crack. Por que toda cidade tem a Cracolândia? As pessoas se reúnem, né, por afinidade. Então você chega em determinada região da cidade, as pessoas que usam crack estão ali aglomeradas, se prostituindo, elas não dormem, elas ficam 24 horas acordadas, tentando esmolar para conseguir dinheiro para comprar a droga. É a Cracolândia. Então, se alguém da sua família se tornar dependente de crack e ele sumir de casa, é só você ir na Cracolândia que ele vai estar lá. Por que que ele vai para lá? Afinidade. Semelhante atrai semelhante. Por que que nas cadeias estão os criminosos? Afinidade. Por que que na igreja estão os evangélicos? Afinidade. Na igreja católica, os católicos. Afinidade de ideias. Por que que as pessoas seguiam Jesus? Afinidade de ideias. Então, essa mesma lei, que é a lei da afinidade, que é uma lei física, né? Os átomos se aproximam por afinidade. Essa mesma lei se aplica no mundo espiritual, para a pessoa que desencarna. Então, uma pessoa que desencarna fumando, ela vai procurar outras pessoas que fumam. Então, vai habitar um local chamado Vale dos Fumantes. Qual é o sofrimento? Lá não tem cigarro. Então, o grande sofrimento do alcoolista, lá não tem álcool.
O grande sofrimento do sexólatra é que na cidade do sexo não tem sexo. Bom, se lá não tem álcool e fica nos meandros da cidade, o que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão sair do vale dos alcoólatras e vão ficar próximo aos locais aonde frequentam os alcoolistas. E aí, quando chegar um alcoolista, ele vai vampirizar a energia alcoólica daquele alcoolista. Para fazer isso, ele vai necessitar também vampirizar a energia animal. Por isso que o alcoolista no outro dia, ele fica com ressaca, ele fica debilitado. Alguns precisam tomar soro, porque ele foi sugado plasma, foi sugada a energia vital dele. É um processo de vampirização. A vampirização alcoólica nós vamos encontrar descrito nas obras de André Luiz. No livro Missionários da Luz, conta a história de um espírita, inclusive. De um espírita intelectual, acho que era advogado, escritor, não sei, mas era um espírita. Ele chega em casa, começa a ler, a escrever, está trabalhando na escrivaninha dele. E no escritório dele tem um barzinho. Eu tenho muita preocupação de ter barzinho. Nunca tive barzinho em casa. Porque a minha cabeça é o seguinte, o álcool está lá, o espírito entende, se tem álcool, ele uma hora vai beber. Então eu nunca gostei de ter. Mas esse personagem da obra de André Luiz tinha. E aí, conta André Luiz, narra André Luiz, na obra, que o espírito faz um movimento na garganta do encarnado. E o encarnado dá uma pigarre. Ele faz assim. E então, ele olha, o próprio espírito inspira ele, olha para o uísque. Ele olha para o uísque, e aí ele pega, coloca gelo, joga o uísque no copo e toma. Quando ele toma, aquele espírito que o está inspirando faz assim. Ele bebe junto com o encarnado. Em seguida, outro espírito faz o mesmo gesto. E aí, o encarnado toma a segunda dose. É lógico que junto com essa energia do álcool que o espírito absorve, ele absorve também a energia animal do alcoolista. Porque ele não, se fosse só o álcool, não precisava beber. Era só ele respirar o vapor do álcool. Não, ele precisa beber algo que passou pelo organismo do encarnado. Richard Simonetti vai chamar o alcoolista de caneco humano. É como se nós fôssemos uma caneca que o desencarnado utiliza para beber. Então, a gente vai ver essa descrição nas obras de André Luiz. Também nas obras do Manuel Filomeno Milano, vamos ver também algumas passagens que falam do processo da vampirização através do alcoolismo, da bebida alcoólica. Então aí o espírito está saciado naquele momento ali. Então isso ocorre com o álcool. Isso ocorre com o sexo. Nós já falamos. Pensa, por exemplo, a masturbação olhando o site pornográfico. Se relação sexual é permuta, se eu estou olhando o site e eu estou me masturbando, eu estou pensando num quadro, estou criando um quadro mental de sexo. Essa imagem é jogada no éter, no inconsciente coletivo, usando a linguagem de Carl Gustav Jung. Essa imagem lançada no inconsciente coletivo é captada pelos desencarnados, que vêm e se junta.
E aí, como não há permuta, eles sugam a energia sexual. Tivemos um caso aqui em Guarapari, alguns anos atrás, um rapaz. O rapaz fazia um curso de engenharia na Universidade Federal, estava no 6º período, ele era funcionário de um banco público federal, uma família classe média alta, tanto que quando ele passava naquelas motos, naquela época a moto 400 cilindrada, alguma coisa assim, era mais potente, todos paravam para ver. Ele era o cara que demonstrava mais poder. Tinha uma namorada muito bonita, era noiva, e a namorada então montava na moto, fazia aquele quadro que fazia os jovens invejarem. Eu era jovem na época. Essa moça foi convidada para posar numa revista de modas do exterior, como ela era muito bonita, e ela então terminou o namoro com esse rapaz. E ele então, solitário, se refugiou nos vídeos, naquela época era vídeo, nos vídeos pornográficos. Então, o que ele fazia? Ele parou de trabalhar, ficava o dia inteiro vendo vídeo e se masturbando. Como o contato com os espíritos era tão grande durante o dia, que à noite, quando ele ia dormir, continuava esse contato. Então ele passou a não dormir, a ficar meio que em transe. E aí, durante o dia, à noite, então ele entrou numa depressão profunda. E quando nós fomos visitá-lo, e fomos várias vezes, a janela dele tinha um cobertor atrás do blackout, que é para garantir a escuridão. E ele, da minha cor, ficou branco, porque não tomava sol. Banho no dia da visita. Nós dávamos o passe, e aí fazíamos a barba dele e dávamos banho nele. E aí a mãe dizia, ele só toma banho quando vocês vêm aqui. Aí só na outra semana que ele ia tomar banho. Esse rapaz era um processo de vampirização, de obsessão por subjugação. Por isso que eu falei da obsessão antes. Então, os espíritos vampirizaram tanto a energia dele, que ele não suportou. Passaram-se os anos e ele desencarnou. Então, esse é um fato que a gente acompanhou de perto. Um outro caso, que me lembrei agora, foi de uma paciente que é médium. Ela estava passando por um processo muito complicado no casamento. E ela... O que acontece? Qual era a queixa dela? O marido, viciado em pornografia, preferia a pornografia do que procurá-la na cama. Então, já passavam-se 3, 4 meses sem os dois transarem. E ela assistia o marido indo para o banheiro para se masturbar, utilizando o computador. Naquela época não existia smartphone, então era o computador. E aí o incômodo dela a princípio era esse. E aí a gente foi dialogando, por que ele preferia a pornografia ao invés de procurá-la, já que ela era uma mulher bonita, etc. e tal. E como ela é espírita, então ela começou a fazer um tratamento espiritual também, e ela médium. Aí ela me contou o seguinte: Aloísio, eu cheguei em casa da casa espírita e o meu marido já estava dormindo. E quando eu olhei, palavras dela, quando eu olhei, eu percebi que na nuca tinha um chifre na nuca, como se fosse aqueles da mitologia grega, como é que chama aqueles bichinhos, unicórnio, né? Como se fosse um unicórnio. Só que o corno, né, o chifre, não era na testa, era na nuca. Ou seja, no centro
coronário, no centro coronário, no centro da vida. E aí diz ela que aquele chifre, o que acontece? 3 espíritos, 3 mulheres, elas mamavam no chifre, mamavam no corno. Corno é o nome do chifre, né? Por isso que é unicórnio. Mamavam no corno. E elas revezavam. Então, uma é como se fosse uma chupeta. Uma chupava um tempo. Aí depois aquela saía rindo, olhava para ela e ria. Aí vinha a segunda. Depois vinha a terceira. E ela ficou assustada com a cena. Ela viu isso, porque ela é médium, né, vidente. Então ela viu os espíritos fazendo isso. Então diz que na hora deu um calafrio nela, e as mulheres debochando dela. Ela então pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, fez aquele capítulo de prece, né? Prece pelos inimigos, e aí as mulheres se afastaram, os espíritos se afastaram. E então o marido voltou a dormir, o marido continuou dormindo. No outro dia, ela percebeu que ele acordou debilitado e muito nervoso, irritadiço. Os nervos estavam à flor da pele. Qualquer coisa que ela falava, ele se aborrecia com facilidade. Então, aí eu dialoguei com ela. A primeira vez que ele acorda irritadiço, que ele acorda debilitado, como quem está de ressaca, ela falou, não, isso acontece com muita frequência. Eu disse, agora você sabe por que ele fica debilitado quando acorda e irritadiço. É porque ele foi vampirizado durante a noite. E aí ela disse, como é que pode resolver isso? Eu falei, olha, só ele pode resolver mudando de conduta. Mas você pode levar o nome dele para a reunião de desobsessão, pode fazer a prece, fazer o culto cristão no lar para proteger o lar. Aí você pergunta, se existe a proteção do lar, como é que aqueles espíritos entraram dentro do quarto dela? Que a proteção é do lar, mas o marido dela está sintonizado com esses espíritos. Então eles vão lá, eles não vão fazer nada com ela, não vão fazer nada com os filhos dela, mas fazem com o marido, porque o marido está sintonizado. Aí por isso ocorre a vampirização. No livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, um dos clássicos do Chico Xavier, André Luiz narra um caso de trabalhadores da reunião mediúnica que são selecionados. É importante, você aí que trabalha na reunião mediúnica, na casa espírita que você frequenta, nós trabalhadores da reunião mediúnica, não é só naquele horário da reunião mediúnica, não. Trabalhamos antes, uma noite antes e uma noite depois. Então, normalmente, na noite que prossegue, nós somos levados para trabalhos espirituais. E aí, a equipe de médiuns de uma casa, durante o sono, eles são retirados do corpo, são desdobrados e tarefas no mundo espiritual. E André Luiz, então, acompanhou todo esse processo. E eu estou aqui pensando se não é Missionários da Luz. Eu falei Obreiros da Vida Eterna, mas pode ser que seja Missionários da Luz. Então, se alguém tiver assistido, lembrar, me ajude aí, né? Então, André Luiz, então, percebe a chegada da casa de um homem. Quando eles chegaram, estava lá, na casa daquele trabalhador espírita, desencarnado, encarnado, dormindo, 3 mulheres que abraçavam ele, acariciavam ele. Então, quando a caravana do André Luiz chegou, as mulheres se adiantaram e disseram, hoje ele não vai, ele é nosso. André Luiz ficou assustado. André Luiz disse assim, vamos socorrê-lo, vamos socorrê-lo. E aí, o espírito coordenador da equipe, eu não lembro se era Clarencio, disse assim, não podemos.
Mas por quê? São entidades que estão aí atrapalhando o trabalho desse servidor de Jesus. E aí o Espírito disse, não podemos. Ele se vinculou a elas quando ainda estava na vigília, acordado. Foi o livre-arbítrio dele. Então, esse vínculo foi feito durante a vigília. Então, foi a escolha dele. Ele vai ficar com elas. E aí, a caravana foi embora e o médium ficou para trás. Então, é o processo de vampirização espiritual. Os espíritos se alimentam da energia vital. No filme de ficção, onde é que o vampiro suga o sangue? Aqui. Por que aqui? Porque é onde passa o principal canal da vida. Né? Então, é um símbolo. Porque o vampiro espiritual suga a energia vital. Então, a pessoa vampirizada, ela perde a quantidade de vida. Se a gente estudar a gênese de Allan Kardec, nós vamos ver que o fluido vital, ele é calculado. Então, uma pessoa que vai ter 100 anos de vida, 105, 110, ela vem com fluido vital para esse tempo todo. Uma pessoa que vai viver 30 anos de vida, ela vai vir com fluido vital para 30 anos. Ou seja, ela vai vir com 1/3 do fluido vital de quem vive 90 anos. Por isso que o suicídio é um crime hediondo. Porque quando o suicida tira a própria vida, sobra fluido vital. Então ele não vai morrer. O fluido vital vai continuar no corpo dele. Por isso que ele vai sentir os vermes devorando ele. Ele vai ficar preso ao corpo, porque vai ficar preso a esse fluido vital. E sem falar que ele vai trazer. Porque os suicidas são as vítimas, as presas feridas dos vampiros. Porque sabe que ali tem muito fluido. Então nós falamos aí da vampirização alcoolista, da vampirização sexual, e também tem a vampirização no campo, por exemplo, né? O usuário de droga, ele entra em transe e ele sintoniza com o desencarnado. E esse desencarnado, drogadito, porque no mundo espiritual não tem droga, tem o Vale dos Drogaditos, onde todo mundo que usa droga vai para lá, que deve ser dividido em alas, eu acredito. Analisando aqui, deve ser dividido em alas. O local onde ficam os usuários de crack, os usuários de cocaína, os usuários de maconha, né, por afinidade, porque eles são grupos afins, característicos, específicos. Então lá não tem a droga, eles têm que vir para o umbral. O que é o umbral? O portal que separa o encarnado do desencarnado. E ali no portal ficar próximo da Terra, para aqueles locais onde as pessoas usam drogas. E o que acontece com o usuário de droga? Ele traz comportamentos de revolta. Ele traz comportamentos de abandono, por exemplo, dos pais. Às vezes aquela família que cuidou tão bem do filho, que o educou, que deu proteção, e o filho fala dos pais como se ele fosse abandonado pelos pais. Acusa os pais de crimes estranhos. Por que ele faz isso? Porque ele está inspirado pelo drogadito desencarnado, que entrou na droga por causa desse problema, por esse motivo. Então, ele passa aquela sensação de frustração, de ódio dos pais para o usuário de droga encarnado. E ele vai sugar a energia do usuário de droga. Esse processo de vampirização ele é tão sério que ele pode chegar a um processo que o Dr. Bezerra vai chamar de simbiose. O André Luiz também. Simbiose. Você nem consegue mais separar. O desencarnado vampiriza
a energia animal do encarnado e o encarnado se alimenta da energia espiritual do desencarnado. Então há um processo de vampirização, um processo de simbiose, como pegar uma planta e misturar com a outra. E é tão séria a simbiose, Dr. Bezerra narra um caso desse com o filho dele, que se você separar, numa reunião de desobsessão, se separar o obsidiado do obsessor, o obsidiado desencarna, morre, porque ele não consegue sobreviver sem a energia do outro, por causa da convivência de muito tempo. No livro Sinal Verde, André Luiz vai dizer que o maior sintoma da obsessão é alteração de humor. Então, quando a gente souber que estamos próximos ou fomos vítimas de vampiro, é só analisar o nosso humor. Se o nosso humor alterou. A alteração de humor é um sintoma de que nós não estamos bem, de que nós estamos vitimizados pelo vampiro desencarnado. Quem são esses vampiros, pessoal? São espíritos sofredores. São pessoas como nós, que deixaram a vida física ligados a essa própria vida, se aferraram ao corpo físico. Nós estamos na terra de passagem. O corpo é só uma veste que a gente tem que deixar para trás. Só que como nós somos muito apegados a essa veste, algumas pessoas permanecem apegadas a ela. À medida que o corpo vai entrando em decomposição, elas vão buscar outras pessoas que têm sensação de vida física, de vida animal, como a gente chama, né? O fluido animal, o fluido cósmico universal, que é na vida humana, na vida orgânica, fluido animal. Isso é muito bem trabalhado, gente, no livro dos Espíritos, no livro A Gênese. Está muito bem explicado lá. Vale a pena voltar lá e estudar sobre fluidos. Fluido cósmico universal, fluido animal. Allan Kardec é bem didático para explicar isso para a gente. Eu tento trazer para o cotidiano, para a gente entender. Existem outros tipos de vampirização. A maledicência é uma vampirização. Nós, médios, eu não sei se acontece com você que está me assistindo, mas eu, por exemplo, quando eu estou perto de uma pessoa, que essa pessoa começa a falar mal de alguém, eu sinto uma dor de cabeça e abro meus olhos espirituais e em seguida eu percebo a presença de entidades enfermiças, que semelhante atrai semelhante. Então, quando a pessoa fala de gente morta, é mais complicado ainda. É mais complicado ainda. Eu saio de perto, eu desconverso, eu mudo de assunto, porque como médium eu acabo vendo. E a pessoa às vezes não se toca do perigo que é isso aí. Então tem as vampirizações. A vampirização de alimentos. Os despachos. Colocam o alimento para atrair espíritos. São a energia desses alimentos. São espíritos materializados. No mundo espiritual não precisa de comida. Nem tem. Então precisa. E aí o encarnado faz determinados ritos que atraem essas entidades para se alimentar. O preparo do alimento é algo que vai além de cozinhar. A cozinheira, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se nós soubéssemos a responsabilidade que é fazer comida, e trataríamos muito bem a pessoa que faz a comida para a gente. Quando a pessoa tem empregada, uma vez meus alunos convidaram
o Curuca. Aqui no Guarapari tem um restaurante muito famoso chamado Restaurante do Curuca, que é inclusive evangélico, ele não gosta do espiritismo. Mas o Curuca é famoso. No restaurante dele tem fotos de várias pessoas da Globo, enfim, já saiu na Quatro Rodas, já saiu no Fantástico. É o restaurante do Curuca e o bolinho da Zezé. Me deu até água na boca de lembrar do bolinho da Zezé. Agora deve estar cheio lá, é em Meiaípe. O bolinho da Zezé, quem conhece, gente, é um bolinho de aipim desse tamanho, cheio de camarão por dentro. É uma janta. É uma janta. E o bolinho da Zezé saiu também na revista Quatro Rodas, saiu no Fantástico, SBT. Então os dois são muito famosos, Curuca e Zezé. E aí convidaram o Curuca para falar para os alunos como é que ele venceu na vida. Ele tinha um carrinho, a Zezé também. Zezé já é desencarnada. Eles tinham um carrinho na praia, daqueles carrinhos de empurrar. E foram crescendo, crescendo, crescendo até montar o próprio restaurante. E aí perguntaram ao Curuca. Curuca perguntou aos meus alunos: adivinha qual é o maior salário do meu restaurante? Aí os alunos falaram: bom, o maior salário do restaurante deve ser do gerente. Ele falou: não. O maior salário do meu restaurante é o da cozinheira. Porque é exatamente o tempero dela que atrai os meus clientes. Então a minha cozinheira eu busco e levo em casa. E eu pago um salário que ela não consegue na concorrência, para que eu a tenha comigo. Então o Curuca deu um exemplo de sucesso de um restaurante. Vamos pensar agora no nosso lar. Essa pessoa que faz a comida, ela manipula a comida com a mão. Ao manipular, ao manusear, ela está ali impregnando com a sua energia plásmica. A cozinheira é como se ela aplicasse passe. O que acontece quando a gente aplica passe? As energias saem da nossa mão. Ao manusear o alimento, ela está impregnando o alimento com aquela energia. Se ela estiver bem, se ela for uma pessoa amorosa, o alimento vai ficar gostoso e vai fazer muito bem à nossa saúde. Mas se ela estiver aborrecida, aquele alimento pode provocar problemas gastrointestinais. Olha só. Então, também o alimento ele é impregnado com a nossa energia. Por isso que, usando essa mesma ideia da cozinheira que impregna o alimento com a sua energia, e nós vamos nos alimentar dessa comida, os rituais de despacho pegam esse alimento, colocam na encruzilhada para que espíritos ligados, materializados, vampirizem o alimento desse despacho. Galinha assada, não sei o que, farofa, é muito comum aqui no Brasil. Estou falando no Brasil que eu tenho gente do mundo todo me acompanhando aí, da Europa, Estados Unidos, então por isso estou falando no Brasil. Então é um processo de vampirização dos alimentos. Uma pessoa passou rapidinho aqui e me perguntou sobre, por exemplo, a vampirização de encarnado para encarnado. Sim, porque nós somos espíritos que habitamos. Então nós temos todas as características do espírito desencarnado. Se o espírito desencarnado vampiriza o outro, o espírito encarnado também pode vampirizar o outro. Quando a pessoa fica pensando muito no outro, muito em você, querendo alguma coisa sua, ela vampiriza a sua energia se você não estiver preparado. Já viram aquele momento? Eu expliquei isso quando eu falei de vampirismo na visão emocional. Aquela pessoa que você abraça, ou que te abraça, e ela chega carregada, ela te abraça, demora o abraço, depois ela te deixa, e ela diz assim: é tão bom te abraçar, eu cheguei aqui pesada, estou indo embora leve, e você está indo embora pesado. Ela sugou sugou a sua energia animal. Não é um passe, porque o passe você doa a energia.
Ela te abraçou, então ela tirou sem que você permitisse. Então ela te vampirizou. É o vampiro encarnado. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso para hoje. Vamos ver então se tem perguntas para a gente poder responder ao vivo. Compartilhe esse vídeo. Toda segunda-feira estaremos aqui nesse horário falando sobre espiritismo. Vamos conversar sobre espiritismo. Hoje ainda vamos divulgar o assunto da semana que vem. Aliás, eu estou aberto aí a sugestão, tá bom? Pode sugerir aí e a gente então vai conversar semana que vem sobre um assunto do espiritismo, da casa espírita, enfim, vamos conversar. Vamos ver as perguntas? Vamos lá? Paciência aí quem tá para poder acompanhar aí as perguntas dos companheiros. Todo mundo contribui. Aqui a gente responde ao vivo. Só quem entra depois que não tem como responder, mas quem tá aí vai poder. Ó, vou citar quem tá assistindo aí. Ângela Barnet. Quem é? Pode colocar-se sua cidade para a gente falar aqui ao vivo. Cláudia Andrade, a Cláudia Andrade de Guarapari, nossa aluna aqui da psicanálise. A Cláudia que falou, mas tem vampiro encarnado também. Eu tenho, né? Então ela tem uma pessoa que é um vampiro encarnado, que ela conhece e que vampiriza a energia dela, conforme nós já explicamos. Marina Vieira, nossa querida aluna também da psicanálise aqui, a Marina Vieira, obrigado aí pela audiência, Marina, querida, foi um prazer te reencontrar, foi um abraço gostoso, viu? Um abraço, Marina, de permuta de energia, não de vampirização, né? Permuta de energia, nosso abraço hoje, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui na escola. Ângela Jardim de Oliveira, um abraço, Ângela. Riquelme de Souza, um abraço, Riquelme. Ivana Santos, a Ivana de Nova York, Estados Unidos. Um grande aprendizado, diz a Ivana. Obrigado, querida. Estaremos aqui toda segunda-feira, Ivana, 18 horas no horário de Brasília. Aí nos Estados Unidos deve ser 14, 16, né, 15, alguma coisa assim. Marina está dizendo, parabéns. Marina Vieira está dizendo, parabéns, doutor Aloysio. Que palestra linda sobre drogas. Deus ilumine sempre. Abraço, Marina. Falei de drogas aqui também, então tá valendo aí a identificação dela. Riquelme Souza está dizendo o seguinte, mas não existe vampiro energético, ou seja, aquela pessoa que precisa sugar a energia vital, precisar ela não precisa não, ela se viciou. Gente, que eu falo para ficar aí o presente do Riquelme Souza. Não é que ela precisa, Riquelme. Todos nós temos a energia que nós precisamos, né? Deus nos dota com a energia que precisamos. Só que essa pessoa é preguiçosa. Ela perde muita energia. Quer ver uma maneira de você perder muita energia, Riquelme? Masturbação. Perder noite de sono. Ficar uma noite ou várias noites acordado. Ou então, assim, dormir bem de madrugada, você vai ver que você fica debilitado. Né? Então, Emmanuel vai dizer que o horário mais nobre para reposição de energia é das 10 às 2 da manhã. Então é importante que nesse horário a gente esteja em repouso. Né? Então a pessoa perde energia com outra coisa, perde energia jogando, né? A pessoa que participa de jogatina, ali tem muitos vampiros espirituais que sugam a energia dele, que são vampiros energéticos, boa expressão que você usa. Então essa pessoa, ela vai sugar a energia vital de outra, porque ela perdeu. O desencarnado, ele não tem energia vital, porque ele está desencarnado. O que ele tem é vício. Ele não tem necessidade de energia vital. Eu espero ter respondido aí. Marlúcia Salek. Reginaldo Almeida, abraço, Reginaldo. Maria Esther Santos. José dos Santos Olaia, abraço. Iva Minose, boa noite, Iva. Só não coloca a cidade, eu vou só lendo o nome, tá bom, gente? Márcia Costa, só que eu conheço. A Márcia Costa, minha amiga, mora nos Estados Unidos, no estado da Flórida, em Del Rey, Flórida. A Ivana mora em Nova York, New York,
E a Márcia mora em Del Rey, na Flórida, no estado da Flórida. Ela, o meu amigo Edson, né? Eu quero mandar um abraço aí para todo mundo do Broward. Broward é uma região da Flórida e o nome do centro espírita também é Broward, né? Então um abraço aí para todos. Espero estar pronunciando o inglês direito aí. Clay Kohler. Clair Kohler. É um nome estrangeiro, né? Obrigado por estar aí presente. Maria da Luz Gomes. Maria da Luz Gomes, me parece, eu não estou enganado, é isso? Maria da Luz é Portugal? Eu tenho duas amigas chamadas Maria da Luz, que moram em Portugal. Confirma para mim aí se é Portugal ou se é alguém aqui do Brasil. Laura Brasil. A Laura Brasil, o nome já diz, é do Brasil. Estou brincando. Ela mora em Muriaé, Minas Gerais. Yara Buxan. Yara Buxan. Um abraço aí para Yara. Mônica Machado. Um abraço, Mônica. Márcios José Passos. Meu amigo aqui de Guarapari. Um abraço, Márcios. Fernanda Selinga. Minha querida colega, minha querida amiga, professora de Educação Física. Um grande abraço, Fernanda. Saudade, hein, querida? Minha colega da Pitágoras, da Faculdade Pitágoras. Eu não estou mais na Pitágoras, por isso que eu estou com saudade da Fernanda Selinga. Abraço para todo mundo. Para o Anderson Madeira, que também é espírita. Para o Wallace, que também é espírita. Um abraço para essa turma aí, viu, Fernanda? Fala que eu mandei um abraço para eles, por favor. Não só para eles, todos os professores lá do curso de Educação Física. A Ivana Santos, lá de Nova York, a gente pergunta, tem algum problema tomar uma taça de vez em quando? Então, Ivana, isso é sempre um ponto muito polêmico no meio espírita. Existe recomendação até de alguns profissionais da saúde que uma taça de vinho faz bem ao coração. Existem outros que defendem que Jesus tomava vinho. Então, assim, mas tem aqueles mais radicais que não tomam álcool de forma nenhuma. Eu vou narrar para você a história de um amigo, nem é espírita, muito católico, família de católicos, e ele então resolveu tomar uma taça de vinho no almoço e outra no jantar, por recomendações médicas. Ele não bebe, nunca bebeu. Então ele comprou então um vinho bom, três garrafas de vinho, tomou a primeira, tomou a segunda, abriu a terceira e não percebeu que ela havia acabado. Quando chegou a hora do almoço, que ele foi procurar o vinho, não tinha. Então começou a dar uma secura nele, uma crise de abstinência, ele começou a ficar doido, tinha que procurar para comprar, ele falou, opa, eu estou adquirindo o alcoolismo. Então nunca mais ele tomou vinho. Então essa pessoa tem predisposição ao alcoolismo. Agora, você vai dizer se tem predisposição ou não. Se você sentir necessidade, se você sentir dependência, aí você tem predisposição. Aí você tem a grande chance de ser vampirizada. Por quê? Os espíritos já vão saber que você bebe, que você usa com frequência. Como você diz aí, de vez em quando, quer dizer, não é com frequência. E o grande perigo, Ivana, é ter isso em casa com frequência, é ter o barzinho, porque o barzinho denuncia que você vai tomar. Então você poderá ser inspirada por eles a tomar. E aí vai ocorrer a vampirização. Mas uma vez ou outra não. Até porque, se eles não sabem, quando você toma, eles não estão perto, então não vão te vampirizar. Eles só se estiverem perto. Normalmente eles procuram uma pessoa que é viciada em álcool. O viciado. Esse personagem aí do livro Missionário do livro Missionário da Luz, de André Luiz, era uma pessoa já viciada, estava sempre o uísque ali. Ele tinha o hábito já de tomar um uísque com gelinho. Então é esse hábito, tem um ditado que diz assim, o hábito faz o monge. É esse hábito que atrai o desencarnado. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela é mais, Joana é bem disciplinada, ela diz assim, nem uma gota. Ela diz assim, o mar é formado de gotículas de água.
As praias imensuráveis são formadas de grãos de areia. Não te permitas, ela diz, porque você não sabe o do seu passado. Isso é um recado dela, no livro Após a Tempestade. No entanto, as pessoas já têm 40, 50, já sabem, já se conhecem, já sabem que não tem o vício do alcoolismo. Fica a cargo de cada pessoa. Avalie. Veja se você não está repetindo, se você não está dependente, como aconteceu com o meu amigo católico. Um amigo tomou algumas gotas de uma medicação para ansiedade. Se sentiu muito bem. No segundo dia, ele tomou de novo, se sentiu muito bem, sem prescrição médica. No terceiro dia, ele não tomou. E ele percebeu que ele não conseguia dormir. Falou, estou viciando. Parou de tomar. Então, com relação à taça de vinho, o vinho é uma tradição. Por exemplo, Ivana, Portugal, é cultura dos portugueses tomar vinho. Eu estava num congresso, um fórum nacional de espiritismo. E na hora do almoço, o presidente da federação tomando uma taça de vinho. Então é um processo que a gente precisa olhar com carinho, com jeito. Uma coisa é a pessoa viciada, a outra coisa é a pessoa que está ali no momento especial. Na Itália eles tomam com muita frequência. É bem verdade, eu não posso negar, que a minha anfitriã em Portugal é portuguesa e ela não toma álcool. Todas as vezes que eu saí com ela para almoçar, jantar, tomamos suco, refrigerante. No entanto, no dia do Fórum Nacional, toda a cúpula da Federação Portuguesa estava presente e o presidente tomou algumas taças de vinho. Não embriagou, tomou na hora do almoço, para acompanhar ali o almoço, que era o prato típico da região lá, leitão. Né? É um prato típico da região de Portugal, os leitões assados. O nosso leitão a pururuca herdamos deles. Então, lá o leitão assado estava acompanhado ao vinho. Eu falo sem papo da língua, não tem problema não comigo. Riquelme Souza, fale mais sobre vampiros encarnados. Eu tenho uma live, Riquelme, que fala sobre os vampiros encarnados, que é mais um processo psicanalítico, que eu te aconselho a assistir no Aloísio, psicanalista. Ou então você pode também baixar o meu aplicativo, Aloísio, Psicanálise Aloísio, do Android, né? Vai estar lá vários, e lá vai estar essa live sobre vampiros, que foi a mais visualizada até hoje. Pra você ter ideia, ela foi tão visualizada, Riquelme, que a internet desabou, não suportou. Porque quanto mais gente acessa, né? Por exemplo, agora eu estou com 13 pessoas ao vivo. Eu cheguei a ter 135 pessoas ao vivo. Então, quando chegou a 140, ela desabou. Então, mas graças a Deus já estava terminando, né? Então não atrapalhou o programa. Mas eu posso falar, o negócio é que a gente está com tempo, a gente pode colocar isso nas próximas reuniões para falar. Mas eu quero me ater nesse perfil aqui a falar do espiritismo. Mas os vampiros encarnados são pessoas muito carentes, são pessoas egoístas, são pessoas que trazem uma acomodação, uma preguiça moral. Então elas querem sempre sugar a energia do outro. Pedem muito, exigem muito e dão pouco ou não dão nada. Estão sempre querendo falar muito, mas nunca tem tempo para ouvir. Então é fácil identificar eles são chatos. São pessoas necessitadas. Você deve ajudar, mas você tem que mensurar, porque elas são insaciáveis e são ingratas. Você as escuta e depois sai falando mal de você. Eu faço atendimento gratuito, o atendimento espiritual com o médico. O atendimento fraterno na casa espírita é gratuito. Eu vou atender cobrando se for psicanalítico, mas como espírita, como médico, jamais. Né? E aí,
Muitas vezes a gente atende uma pessoa uma vez, duas vezes, ela é atendida por nós, depois sai falando mal da gente. É um vampiro. Ele deixa a gente esgotado, porque fala demais, é muito. Então, às vezes a pessoa fala, Luiz, você tem um minutinho para mim? Eu já, se for vampiro, eu sei que é uma hora, não é um minutinho. A Laura Brasil assistindo, Júlio César Torezani também assistindo, Nocas Ana Henriques, Fátima, Vânia Thies, minha amiga, já chegou. Um abraço a Vânia, amiga muito querida, tesoureira da nossa casa, que estava em São Paulo, em Sampa. Chegou um pouco antes do aniversário, não é isso? Semana que vem, que é aniversário de Sampa. Olha, um abraço, Vânia, vamos nos ver. Um abraço, hein? Seja muito bem-vinda à Cidade de Saúde, tá bom? Ela é tesoureira da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, a casa que nós estamos vinculados. Bruno Almeida dizendo, não temos um espírito, somos espíritos. Muito bem, Bruna, show, temos um corpo. Muito bem, querida, é isso mesmo. Somos espíritos que estamos temporariamente em um corpo. Então, temos um corpo. Nem temos, porque o corpo não é nosso. Ele é empréstimo. Usamos ele, depois devolvemos para a terra. Muito bom. Inclusive, Bruna, se a gente lembrar, as obras mais antigas do movimento espírita, tá assim, pelo espírito de André Luiz, década de 50, 60, 70, por aí. Depois, a FEB fez uma revisão e passou a ser pelo espírito André Luiz, pelo espírito Emmanuel, e não mais de Emmanuel, e não mais de André Luiz. Então nós somos espíritos e estamos encarnados. Nocas Ana Henriques, boa noite, Nocas. Marluce Dantas, de Pernambuco, Recife, um abraço, minha querida. Abraço para você, para Juliana, para o meu querido amigo José Dantas. Muito bem lembrada a questão da magnetização dos alimentos, diz a Laura Brasil. Inclusive, o humor de quem entra na cozinha influencia no sabor do tempero do alimento. É por isso, Laura, que os encontros, né, a Cogel, o Ceifa, a Cogem, a Comeg, que aconteceu semana passada, por isso que a comida de encontro espírita é tão gostosa, é leve, não faz mal pra gente, não fica aquela sensação de muito cheio, porque elas estão magnetizadas pelo amor. São trabalhadores amorosos que fazem parte da equipe de alimentação. Mesmo quando contratam um cozinheiro de fora, tem toda a preocupação em fazer a oração antes e tal. Então, comida de encontro sempre nos faz muito bem. Eu estarei na Cogel, tá? O pessoal de Leopoldina, só para lembrar, estarei na Cogel na segunda e na terça-feira de carnaval. E estarei no Ceifa na Semana Santa. O Ceifa, muitos anos, a Cogel também, né? Muitos anos. Então, só lembrar que eu estarei na Cogel segunda e terça-feira, e estarei no Ceifa em todos os dias. Esse ano vamos estudar na Cogel o livro A Gênese, de Allan Kardec. A Cogel é a formação do espírito, dos jovens espíritas em Leopoldina, Minas Gerais. Você pode entrar no site lá, Cogel, e aí ver como é que você faz para você se inscrever. Tem que ser via Casa Espírita. Também estarei no Ceifa, Confraternização Espírita Irmão Francisco de Assis, na Serra da Mantiqueira, em Santos Dumont, Minas Gerais. Ceifa. Lá vamos estudar o livro Psicologia da Gratidão, do Espírito Joana de Ângeles, através de Valdo Franco. Esse será o livro que vai ser estudado esse ano no Ceifa. Tá certo? A Cogel vai transmitir ao vivo pela internet também, meus seminários, minhas palestras. Né? O Ceifa, eu não sei porque eles não têm ainda, lá ainda não tem internet. IVA, que na mata, né? Então ainda não tem internet. Iva Minose, um abraço. A Marluce Dantas está dizendo boa noite, Marluce. Claire Coller está dizendo, a Claire está dizendo, amei. Ela é de São Pedro do Sul. Que legal! São Pedro do Sul é a cidade, é isso? Pertence, deixa eu ver aqui, estado, Rio Grande do Sul. Então, Claire, é Claire mesmo, não é isso? Deve ser Claire. Claire, eu já estive em Gramado e em Canela, fazendo palestra no Bezerra de Menezes.
no Grupo Espírita Bezerra Menezes e outras sociedades espíritas de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Falei também em São Leopoldo, em sociedades espíritas de São Leopoldo. Então eu conheço as terras gaúchas, já comi o churrasco gaúcho, a pizza de vocês aí, conheci aquela maravilha que é Gramado, né? Não conheço São Pedro do Sul, viu? Vamos marcar uma palestra em São Pedro do Sul. A Claire Kuller. Ah, então o seu sobrenome é sobrenome alemão, né? De São Pedro, né? Então, ela é da Sociedade Espírita Viana de Carvalho. Olha que legal! O Espírito Viana de Carvalho psicografou através do Divaldo. O primeiro ceifa que eu participei, que eu fui dar estudo, era aquele Ilustrações Espíritas. Acho que é Ilustrações Espíritas de Viana de Carvalho, em que ele vai falar das profissões, ensinos espíritas, alguma coisa assim, que ele fala das profissões. Que legal! A Sociedade Espírita Viana de Carvalho, São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Então você que está assistindo aí, quando você for ao Rio Grande do Sul, vá a São Pedro do Sul assistir uma palestra na Sociedade Espírita Viana de Carvalho. Diga aí para nós, tá, Claire, qual é o dia da palestra para eu divulgar aqui. Bruna Almeida, a Bruna de Rio das Ostras. Eu acho que eu estou agendado para fazer um ciclo de palestra em Rio das Ostras. Eu acho que é em julho, Bruna. Eu não me lembro de cabeça. Quem cuida da minha agenda é a minha esposa. Mas ela comentou comigo que o pessoal do Rio das Ostras, Cabo Frio, alguém dessa região aí, agendou palestra para mim esse ano. Então eu vou estar aí na região. Quando estiver mais próximo eu vou divulgar, tá bom? Fazendo palestra espírita. Nocas Henrique. Semana que vem, mediunidade. Ah, legal. Tá marcado então. Eu falei sobre... Qual foi o tema que eu falei a semana passada? Para não repetir, gente. Será que eu não falei sobre mediunidade, não? Eu vou olhar qual que eu falei a semana passada. Se não foi sobre mediunidade, eu vou falar... Podemos conversar sobre mediunidade semana que vem. Tá? Então, Suíça, tive o prazer de o conhecer em Áqueda, Portugal. Ah, falei mesmo, em Áqueda. Volta a Portugal em outubro desse ano. A Nocas é da Suíça. Então, Noca, eu também... Você mora na Suíça, né? Então, eu falo também na Suíça, no Maria de Magdala, em Zurique, em outubro. Provavelmente outubro desse ano. Estamos acertando ainda questões de passagem, etc. Regina Célia Ramos, Laguna, Santa Catarina. Legal! Abraço, Regina. Abraça todo mundo de Laguna, Santa Catarina. Eu conheço Santa Catarina. Sabe qual lugar que eu conheço Santa Catarina? São Joaquim. Eu falei em São Joaquim no Grupo Espírita André Luiz e outras casas espíritas de São Joaquim. Quem me levou foi o pessoal do André Luiz, em São Joaquim. Frio, né? A cidade mais fria do Brasil. Eu fui naquela época fria a São Joaquim. Então, Santa Catarina é uma delícia, viu? Então você mora em Laguna, Santa Catarina. Um abraço para todo mundo de Laguna, tá bom? A Noca mora realmente na Suíça, né? Esteve em férias em Portugal. Noca, se você mora próximo a Zurique, estarei então em Zurique, né? E eu falo para você, em outubro. Quem cuida da minha agenda na região da Suíça é o Aires, um português. Acho que você é portuguesa também. Meu grande amigo Aires é uma pessoa que eu amo de paixão. Meu sonho é que ele venha passear no Brasil. Aires, ele que cuida da minha agenda na Suíça. Ele me acompanha na Itália, na Suíça, e ele é português. Mora na Suíça há 23 anos, fala o alemão. Porque eu não falo alemão, né? Então, tem que ser alguém que fala alemão. Ah, tá! Eu falei mesmo no Centro Espírita do Dr. Lutênio. Lembrei. Uma delícia lá, né? Eu gosto muito do Centro Espírita do Dr. Lutênio. Eu sempre falo quando estou em Portugal. Né? Foi o Dr. Lutênio, inclusive, que coordenou minha última agenda em Portugal, agora em setembro do ano passado. Adriana Cavalcante, Aloysio, o médio pode ser uma espinha? Entendi. Desculpa, viu? O médio pode ser uma espinha.
Entendi. Rita Rodrigues, um abraço, Rita. Está aqui nos assistindo novamente. Claudete Saraiva, quem está entrando agora, pessoal, depois assiste na íntegra, que nós já estamos encerrando. Vanusa de Jesus dos Santos, um abraço, Vanusa. Vanusa de Guarapari. Nocas está dizendo, contou uma história linda de um casal que viveu na Suíça, de nome Andréa e Mônica, né? Andréa é o nome de homem, é uma Andréa, né? Ele, lindo, tá no meu livro Por Entre as Dores, Andréa e Mônica. Lembra da música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana? Eu fiz um paralelo. Então construí um texto com o nome Andréa e Mônica, que é o amor de duas pessoas, um amor lindo, que eu não vou contar aqui não, vou deixar para vocês lerem. Está no meu livro Por Entre as Dores, em inglês Battle in the Pains. O Por Entre as Dores tem versão em português e versão em inglês. Esther Alves, um abraço. Ângela Barnet, obrigado meu irmão, adorando. Obrigado, Ângela, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Maria Emília Souza, um abraço, Maria Emília. Paula Barcelos, caligrafia, um abraço, Paula. Olha aí, Mary, está dizendo Vanusa. Mas quem? Paula Barcelos está dizendo, boa noite, querido. Ivana dizendo, tá. Eu não tenho predisposição. Então tá bom, Ivana, tá tranquilo. Obrigada, meu amigo. Ivana Santos está assistindo, minha querida amiga. Bruno Almeida está dizendo, semana que vem, desafetos sem motivos. Legal. É um tema bom, Bruna, para... Não, fica bom também para o espiritismo, né? Legal. Vou pensar, hein? Desafetos sem motivos e mediunidades. 2 temas. Sabe, Bruna, se eu tiver feito mediunidade a semana passada, agora vamos falar de desafetos sem motivos. Tá bom? Visão espírita dos desafetos sem motivos. Vamos ver? Boa ideia. Vamos ver se não for, seu tema já está aí, ó. Seu tema está em, porque eu li o outro primeiro, né? Então seu tema está em segundo lugar. Primeiro é mediunidade, segundo é desafeto sem motivo. Tá bom? Se não for segunda, próxima vai ser na outra segunda. Mas se eu já tiver falado de mediunidade, então a próxima segunda vai ser desafeto sem motivo. Eu não vou dizer aqui qual é, que eu vou ter que encerrar a live para saber. Mas hoje ainda eu já divulgo o cartaz da semana que vem. Da minha Nocas Ana Henrique, da minha zona, tá dizendo, né? Deve ser Portugal. A Adriana Cavalcante é de Milão, Suíça. Né? Na verdade não é Milão, é uma cidade de um castelo. Né, Adriana? Não sei o nome do castelo aqui. Andressa Coutinho assistindo. Paula Baceiro está dizendo, Luísio, por acaso você diria para uma pessoa que ela é vampiro, para que ela comece a se tratar com consciência? Olha, dependendo do contexto eu diria sim, para a pessoa ficar atenta. Mas dependendo não, depende da situação. Às vezes eu ia destruir o resto de autoestima que ela tem, porque o vampiro normalmente tem muito pouca autoestima. Mas às vezes fala assim, olha, fulano, você já percebeu que você fala muito, você não me deixa falar, vai entrando, entendeu? Vai dizendo o sintoma, não dá a definição de vampiro para ela. Quando você vai no médico, ele fala assim, você está com algum tumor, vamos precisar tratar. Você está com câncer, só que ele não fala isso. Ele vai, olha, tal disfunção, não sei o quê. Aí, né, depois, você vai, no final, você pergunta, doutor, eu tenho câncer? Tem. Então, vá comendo pelas beiradas, como diz o mineiro. Não diga que a pessoa é vampiro, diz a ela que ela precisa ter mais gratidão, que ela precisa também ouvir, que ela não pode só pedir, ela tem que dar alguma coisa em troca. A vida é. Então a pessoa vampira é uma pessoa que lida com escassez. Escassez atrás de escassez. Como ela pede sempre, ela sempre precisa pedir. A pessoa generosa é o seguinte, generosidade atrai generosidade, doação atrai doação. Então quando a pessoa dá, ela sempre recebe. É a lei de causa e efeito. Então, esses são argumentos que você pode usar com o vampiro, sem dizer que ele é vampiro. O legal, Paula, é quando a pessoa percebe que ela é vampira.
Na outra live que eu fiz, que está no meu Facebook, a Luiz Psicanalista, a pessoa fala, peraí, eu sou vampiro. Aí ela fala, como é que eu faço, Luiz, para lidar, sendo que eu sou vampira? Aí eu dei a dica. Mas é legal quando a pessoa percebe, e não a gente dizer. Você dizer para o outro, Paula, que ele está obsidiado, não ajuda. Ele fica mais bravo ainda. Então você vai fazer prece, vai convidá-lo para um passe. Você não vai dizer que ele está obsidiado. O alcoolista, dizer que ele é alcoolista, ele não gosta. Ele vai dizer que ele bebe socialmente. Né? Então, Vanusa dizendo, boa noite, Aloysio. Vanusa de Jesus Santos. Kelly Alvim. Priscila Dias, Elismara, tal SS psicanalista de Guaçuí, assistindo, abraço, querida amiga psicanalista Elismara. Esther Tomé Tavares, abraço. São Pedro fica na região central do Rio Grande do Sul, que legal. Então fica próximo a Porto Alegre, é isso? Né? Rio Grande do Sul, legal. Vou olhar o mapa agora para sua casa. Vou ficar agora, vou jogar no Google para ver como é que é a cidade. Fiquei curioso. Obrigado por me apresentar a cidade. Alessandra Neves, Ruth Silva, palestras nas quartas-feiras, lá de São Pedro, né? Do Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 19h30, aos sábados, 15 horas. Legal. Para mim é melhor às quartas-feiras. Eu prefiro fazer palestras de semana. Geralmente final de semana é muito ocupado. Né? Todo mundo quer marcar final de semana. Aí é difícil a agenda. A pessoa fala, Aloysio, você não tem agenda. É porque entra na estratégia errada, querer marcar de final de semana. Quando você quiser marcar a agenda comigo, marca dia de semana, que é mais fácil você conseguir vaga. Duda Vancini, assistindo, abraço. Adelaide Lacerda, assistindo, abraço. Isaura Hart. Isaura faz um trabalho fantástico lá em Petrópolis. Né? No Petrópolis é o IMEP, né? Abraço, Isaura. Deus te abençoe. Participei de uma homenagem que a Isaura fez ao Raul Teixeira. Eu estava perto. Que coisa linda. Todo mundo chorou. Raul Teixeira. Isaura homenageou com 51 anos ou 50 anos de mediunidade, né, Isaura? Obrigado aí pela presença, querida. Abraço todo mundo lá da UMEP. UMEP, não é isso? Vanessa Jung Pimentel. Agnello Neto, Santa Fé. Nice Oliveira. Noca está dizendo, amei essa história, obrigado. Vai comprar o livro. Paulo Afonso Moreira Carvalho, um abraço. Thaís Serafim assistindo, querida amiga Thaís Serafim. Bruna Almeida. Mas acho que a semana passada foi mediunidade. Pois é, Bruna, eu também acho que foi. Se foi, Bruna, nós vamos falar o tema, né, da questão dos desafios. Adorei sua sugestão. Cláudia Andrade, Manuela Franklin, Cristiane Freitas. Pronto, terminamos? Amigos, uma boa noite. Compartilhe esse vídeo. Luciano Barbosa entrando agora. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Faça chegar. Vamos conversar sobre espiritismo. Né? O título desse programa é Vamos conversar sobre espiritismo. Tal. Maísa Fernandes entrando agora. Maísa, vi as fotos lá do Glória. Estava maravilhoso. O meu amigo Santana, como sempre, né? Então, Maísa, nos vemos na Cogel, Maísa. Na Cogel e no Ceifa. Então, compartilhe esse vídeo. Vamos conversar sobre espiritismo, gente? Vamos. Qualquer coisa sobre espiritismo. Centro espírita, evangelização espírita, assistência social, mediunidade, comportamento espírita, o que você quiser conversar, com base em Allan Kardec, vamos bater papo, vamos conversar. Vem, talvez conversemos sobre desafetos, hein? Desafetos gratuitos da visão espírita. Mas vamos confirmar, eu vou divulgar por aqui. Divulguem, espalhem. Estaremos aqui toda segunda-feira às 18 horas. Um abraço.